Estamos de volta e no próximo bloco vamos conversar com a psicóloga doutora Magali Oliveira. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site istoemanaus.com.br. Muito bom dia para você da nossa TV Norte Amazonas, onde nós estamos todos os sábados às 7h30 da manhã. E sempre de braços abertos. E olha, muito obrigado a vocês, senhorzinho e as senhorinhas, que a gente não sabia que tinha esse público. E nós temos hoje. Então, muito obrigado a vocês por nos ajudar a continuar no nosso segundo lugar de audiência. E hoje sempre a gente também no Churrasco da Vila, que é um parceiro que nos acompanha há algum tempo já. Churrasco da Vila, Rua Fortaleza 569, no Vieira Alves, na Vila Municipal. E tem o seu delivery 984555227, onde você tem os prazeres da carne, porque aqui você come uma costela diferente, você come um hambúrguer diferente, você come um cupim diferente, enfim, vale muito a pena. Se você ainda não veio, vale muito a pena experimentar o cardápio do restaurante da Vila. Isso, gente, é um lugar muito aprazível, é uma casa muito antiga, de 1800 e pouco, e tem um estacionamento maravilhoso num bosque, um lugar fantástico. Mas você tem que vir para poder desfrutar de tudo isso. Hoje, com a honra e o prazer de estar com nossa psicóloga eleita pelo programa Isto Manaus como já a madrinha do programa, doutora Magali Oliveira. Tem o seu consultório na Psicomédia Odonton Clinical, fica na rua Genebra, número 2, no Campos Elíseos. Telefone, que é o WhatsApp também, 99408-9151 e o 99304-2659. Bom, doutora, a gente, primeiro, muitíssimo obrigado pela gentileza de estar conosco. E para nós, que a gente vive nesse mundinho que vai conversando com um, conversando com outro, pegando um aqui, pegando outro ali, a gente viu, muita gente está dizendo, a pandemia já passou, já acabou. E eu digo ainda que não. Por quê? Hoje, a saúde mental das pessoas não está bem. As pessoas não estão convivendo bem umas com as outras. O índice de bandidismo cresceu assustadoramente. O desemprego está aí, olha. Você não consegue hoje. Quanto tempo que eu não como um filé? Porque eu não tenho possibilidade de comprar. Hoje tem gente que não tem o que comer. As coisas estão caras. E eu não vejo as coisas mudarem. O que a gente faz? Como psicóloga, o que a senhora coloca na cabecinha nossa? Um bom viver, uma maneira correta de se viver e driblar esses problemas. Primeiro, bom dia a você, bom dia a todos os nossos telespectadores. É um prazer imenso estar aqui, tá? A minha alegria é muito grande. Alguns programas, dos quais eu fui convidada para estar e eu não pude estar, digo a você que eu fiquei com o coração triste. Mas a senhora é do coração, a senhora sabe disso. Mas hoje estou aqui muito feliz por estarmos aqui novamente. Então, quando nós falamos na pandemia, na doença, no vírus, essa passou. Mas o pós-pandemia e as suas consequências ainda está em alta. A pandemia nos recolheu dentro das nossas casas. A pandemia nos afastou dos nossos amigos. A pandemia nos colocou junto com pessoas que às vezes nem convivíamos. Tem família que só se via final de semana. Trabalhava a semana inteira. Isso. Saía de manhã de casa, chegava à noite, às vezes depois da faculdade, 11 horas, 11h30, meia-noite. Outro dia, 6 horas da manhã, estava saindo de casa. A pandemia colocou todos dentro de casa. A família que tinha 1 ou 2 computadores, a família inteira tinha que usar. A família tinha que usar para o trabalho, a família tinha que usar para o estudo. As pessoas que não tinham celulares tinham que emprestar celulares para poder estudar, porque tudo ficou online. Toda essa mudança repentina gerou um nível de estresse muito alto.
em especial aqui em Manaus, porque nós sofremos sobremaneira. Nós tivemos crise do oxigênio, nós tivemos inúmeros outros problemas dentro da pandemia, que acabou trazendo um transtorno muito maior ainda para as famílias. E tudo isso afastou, aproximou, tudo isso adoeceu. Muitas pessoas que não estavam acostumadas a conviver com maridos e começaram a conviver todos os dias, essa convivência diária, essa rotina do dia a dia, fez com que se separassem. Entenderam assim, acho que nós não nos amamos não, a gente não dá conta de viver junto. Porque só se encontravam no final de semana e quem cuidava da casa, quem cuidava dos filhos, era empregada, era babá. Ninguém podia mais entrar em casa. A roupa tinha que ser lavada por eles, a casa tinha que ser cuidada por eles, a comida tinha que ser feita por eles. Os filhos tinham que ser cuidados por eles. O que acontece nesse momento? O estresse aflora demais. E ao aflorar o estresse, há todas essas situações de afastamento. Além do que, nós temos as questões da saúde mental. Muitas pessoas têm problemas, estavam adoecidas, algumas tinham transtornos, mas estavam em tratamento. E com a pandemia, perdeu-se o controle. Então, o adoecimento das pessoas foi quase que generalizado. E daí nós vamos também pontuar as perdas. As mortes foram muitas. Então, lidar com a perda, lidar com o afastamento, lidar com o não ritual do luto, que é o não ritual do enterro, do funeral, que é a questão do início do luto, quando as pessoas conseguem, a partir desse ritual, começar a entender o processo de separação, entender que seu ente querido está indo. Ali eles choram, ali eles rezam, ali eles cantam, ali eles oram, os amigos vêm. Nada disso pedimos. Seu ente querido, ele era colocado dentro de um saco com o zíper, alguém ia lá, identificava quem era, 3 pessoas acompanhavam o funeral. Numa família de 8 irmãos, quem vai com a mamãe, quem vai com o papai? Olha, já começa a discórdia por aí. Então, tudo isso gerou um mal-estar dentro das famílias. Então, com isso, houve muita separação, com isso, houve muito adoecimento, com isso, houve muitos filhos que saíram de casa, não deram conta de ficar ali. Então, os filhos já estavam trabalhando e quando começaram a ver os atritos dos pais, uma convivência que eles não conseguiam conviver, uma família que eles não conheciam, começaram a sair das suas casas. Então, essa pandemia, digamos assim, dentro das famílias, ainda acontece. Nós vivemos isso até o momento. Doutora, e o que a senhora recomenda que se faça? Porque, assim como tantos outros casais estão vivendo essa coisa e às vezes não tem mais condição de se separar, então, qual é a receita para as pessoas? Ou não existe? Assim, uma receita não vai existir, né? Mas o primeiro passo para tudo isso é o diálogo. Nós temos aí diálogo e temos o respeito. Eu preciso dialogar com você, nós precisamos conversar, nós estamos convivendo no mesmo ambiente, nós não temos condições de cada um ir para uma casa, então nós precisamos conversar sobre e delimitar o espaço de cada um e respeitar cada um que está ali dentro. Então o respeito ele é fundamental. Então, muitas pessoas estão separadas dentro de uma mesma casa. Uns porque não têm condições e outros porque se separarem, acabam perdendo a condição que têm financeira. Exato. Então, permanecem juntos por essas duas condições aí. Eu tenho alguns amigos que estão nesse problema. Então, diante disso, não pode, mas não tem como se separar porque já são idosos. Mas a insatisfação é muito grande. Doutora, outra coisa a gente tem visto, cada vez mais a gente tem mais dificuldade na criação e na condução dos nossos filhos. O que esse mundo está querendo do ser humano? Nós somos uma geração, e daí eu e você e o nosso câmera e todos nós aqui somos de uma geração que os nossos pais falavam e nós ouvíamos. Os nossos pais olhavam para nós e nós já entendíamos se aquele lugar era para ficarmos ou era para sairmos. E quando não entendíamos, a conversa a pé de ouvido vinha depois. Nós fomos criando os nossos filhos de uma maneira mais solta. Nós fomos dando mais liberdades a eles, nós fomos dando mais poder de argumentação a eles.
Aí você pode perguntar, mas doutora, isso está errado? Não, isso não está errado. Nós só esquecemos de dar limites. Nós podemos sim deixar os nossos filhos conversar, argumentar. Isso é muito bom, nós entendemos o que se passa pela cabecinha deles, o que eles estão fazendo todos os dias, o que os amiguinhos estão trazendo para a cabecinha deles. Isso é muito bom, que nós vamos entendendo quais são as outras interações que os nossos filhos têm além de casa. Contudo, porém, todavia, quando a mulher sai para trabalhar, quando o pai também trabalha o dia inteiro, nós temos uma forma, e criamos, algumas pessoas criaram uma forma de compensação. Ah, eu não vou brigar com meu filho, eu só fico com ele os finais de semana. Isso. Não, deixa meu filho, coitado, a gente nunca está junto. E aí eu compro com presentes, e daí eu compro com cedendo, abrindo espaço nos limites, e nós fomos criando essa geração que hoje o pessoal adolescente, pessoas aí com 20 anos, 25 anos, ainda estão dentro de casa jogando videogames, porque não tem ainda uma profissão definida, embora já tenha feito uma faculdade, já tenha passado na OAB, já tenha pós-graduação, mas ainda estão dentro de casa jogando videogames. Gente, a coisa, quando você entra nesse mundo mental, nesse mundo da psicologia, você vai deparando com tantos questionamentos, e sempre a entrevista dela é bastante longa, porque é o que vocês estavam querendo perguntar. Hoje nós não temos essa interação ainda de paciente e médica na hora, mas a gente faz a nossa parte. Um pouquinho de informação que a gente leva daqui, às vezes é de muito grande valor, para você que está do outro lado e às vezes passando por um problema que nós estamos tratando aqui. Doutor, eu vou fazer um intervalo comercial e na volta a gente vai voltar falando da criação dessa adolescência que a senhora citou. Voltamos já.